Uma alegria estar aqui, né? Nesse mês tão especial de Nossa Senhora, né? Uma responsabilidade, eu sinto assim, né? Tão grande, né? De falar para vocês, mas é Deus que faz, né? Então, e Ele que chama. Então, vamos lá, né? Meu nome é Marisa, eu sou viúva há 5 anos, eu tenho 2 filhos e uma nora, né? E assim, coração muito cheio, esperando um neto, né? Então, com a graça de Deus, estamos aí, né, Débora? Oh, meu Deus, né? Na oração, na intercessão, né? Na espera de um neto, né? Para preencher, né? A casa. Então, o tema que nós vamos, né, meditar um pouquinho, né, vai ser uma partilha bem pequena, a mulher será salva pela maternidade. E eu conheço algumas mulheres aqui, né, solteiras, Thalita, Natália, tem mais alguém que é solteira aqui, que não tem filho? Solteira, ou solteira, ou que é casada e não tem filho ainda? Uma mamãe ali, né, esperando um bebê, né? Já é mãe, mas não viu a cara da Maria Luísa ainda, né? Mas, como a Thalita disse, né, nós temos a graça da maternidade. Mesmo se você ainda, né, não tem um bebê, se você não é casada, nós trazemos, né, essa essência no nosso coração. Eu não sei as meninas de hoje, né, porque eu não tenho filha, então não sei como que as meninas estão brincando hoje. Mas quando eu era criança, o meu brinquedo era boneca, né? Não sei se as meninas brincam de boneca ainda hoje, né, porque mudou tanta coisa, né, com relação a... Mas no meu tempo brincava de boneca. E os homens brincavam do quê? De bola, de bicicleta, de carrinho. E eles não estavam escolhendo a profissão deles, né? Brincando de bola, o carrinho, era só uma brincadeira. Só que quando a menina brincava de boneca, ela falava o quê? Meu bebê, não é? Né? Eu pelo menos era assim, minha bonequinha era pititica, não sentava, né? Não tinha cabelinho, nada, mas era meu bebê e eu balançava. Então, eu era criança, tinha o quê? Né? 6, 7 anos, 8 anos, e eu já estava embalando já um bebê. Então, a gente traz, né, no nosso coração, já esse natural da maternidade. E para quem foi mãe, né, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma coisa depois da gravidez, né? Engravidou, a vida muda. Né, Marina? Já muda. Outro dia eu falei para a Marina assim, falei, Marina, tem uma frase, né, que é muito conhecida, que ser mãe é padecer num paraíso, né? Porque assim, a coisa mais linda do mundo é ser mãe. Né? Eu tive 2 filhos, acho que tive pouco, devia ter tido mais na época, né? Depois que passou muito tempo, eu falei, meu Deus, né? 2 é muito pouco, porque rapidinho eles crescem, e, né? Mas é isso, né? Ser mãe é padecer no paraíso. E eu queria trazer para vocês, não sei se é sincera a palavra, está em Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15. Amém? 1 Timóteo, lá nas cartas. Isso.
1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. No entanto, ela será salva pela geração de filhos, se perseverarem na fé, no amor e na santidade, como bom senso unido à modéstia. Alguém está com a Bíblia diferente para ler como que está aí? Por favor. Ela poderá salvar-se dos deveres humanos, contanto que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Esse é da Ave Maria? No entanto, ela será salva pela geração de filhos, se perseverarem na fé, no amor e na santidade, com bom senso, unido à modéstia. Como eu falei, nós trazemos na nossa essência o dom da maternidade. E esse dom da maternidade é dom de Deus, né? Nós não escolhemos ser mãe. Quem coloca isso no nosso coração é Deus. E aí, queria falar um pouquinho, né? Hoje, olhando para o mundo, como que está caminhando as coisas? Como está caminhando? A minha nora está 2 anos lutando para ser mãe. E outro dia, Mateus falou para mim assim: mãe, a gente reza em casa porque a gente não quer se revoltar. E foi muito assim, né? Muito transparente, né? Na partilha. A gente não quer se revoltar. Porque meu filho não mora aqui no Brasil, ele mora nos Estados Unidos, e lá tem muitas clínicas de aborto. Muitas clínicas de aborto. Né? E aí ele falou, tanta mãe abortando. E essa mãe tem a graça de ser mãe e vai lá e aborta, né? 2 semanas, 3 semanas, 7 semanas. E nós queremos tanto um filho, e nós não conseguimos. É um mistério, né? É um mistério. E aí eu vou conversando com ele e vou rezando, mas também meu coração fica apertado, né? Porque eles falaram já de adotar, mas eles querem primeiro ter um bebê deles. Então, estão aí, né? Fazendo tratamento para ter um bebê. E hoje, não sei se você... Outro dia eu fiquei tão assustada. Outro dia eu vi que agora tem as mães dos bebês reborn. É assim que fala? Como que fala? Vocês já viram? Que eles fazem até o parto. E faz aniversário. E levam no mercado. É uma boneca. Então, olha como que o mundo está caminhando, né? Antes já estava trocando o bebê por pet, né? Cachorro, mais comum é cachorro, né? Mas gato, trocando. Não, eu prefiro ter um cachorro, eu prefiro ter do que ter um filho, porque o cachorro dá menos trabalho, dá menos gasto. Mentira, né? Mentira, porque meu filho ontem gastou $300 porque o cachorrinho dele deu um problema lá, levou no veterinário, então gasta. E nós que estamos aqui, que tem esse privilégio de estar aqui, nós precisamos ter no nosso coração essa certeza do dom da maternidade, e nós não podemos ficar omissa diante das conversas que nós vamos ouvindo. Nós não podemos. Porque tem pecado de omissão, sim ou não? E se nós conhecemos que a maternidade é dom de Deus, e quando alguém fala para você assim, eu prefiro um cachorro do que um filho, nós precisamos nos posicionar. Eu não sei onde está, mas aqui na carta de São Paulo fala assim que nós precisamos evangelizar
amando, mas também com firmeza. Não brigar. Mas nós não podemos ir assim, cada um cuida da sua vida. Escutaram essa frase já? Não vou discutir não, cada um cuida da sua vida, é melhor que ele, né? Eu faço o que eu quero, ele faz o que ele quer. Nós, que temos a consciência, né? Que nós seguimos o Cristo, nós não podemos escolher por aí. Ontem eu ouvi um repórter falando da alegria que ele ficou quando o Papa Leão XIV, ele rezou Ave Maria. Porque a oração da Ave Maria é uma oração católica. Então ele não quis esse ecumenismo, né? Não, olha, né? Eu estou aqui me apresentando como Papa para o mundo, aqui tem muita gente aqui na Praça de São Pedro, então é melhor pegar leve, né? Fazer outra oração e não rezar Ave Maria não, né? Porque a Ave Maria, né? Compromete tanta gente é tão contra essa oração. E eu achei maravilhoso isso, porque nós não podemos nos posicionar, mudar a palavra de Deus para agradar as pessoas, porque Jesus Cristo, hoje, no Evangelho de hoje, quem, né, participou da missa hoje, quando ele fala do pão da vida, o povo fala assim, essa palavra é muito dura. E o povo começou a ir embora. Ele não vai lá e catou o povo e falou assim, volta aqui, vocês entenderam muito bem e tal. Não, ele falou para os 12, vocês não querem ir também? Então nós não podemos ser coniventes, né, com esse mundo que está caminhando. E aqui, olha aqui, eu falei para a Thalita, no Dia das Mães nós vamos falar, né, essa palavra, a palavra, no entanto, ela será salva pela geração de filhos, se perseverarem na fé, no amor e na santidade, com bom senso, unido à modéstia. Não é palavra minha da Thalita, é palavra de Deus. Então, nos nossos filhos, na educação dos nossos filhos, nós não podemos, né, dizer assim, já tem 18 anos, já tirou carta, ele escolhe o que ele quer. Nós não podemos. Nós não podemos dizer assim, não tem problema, todo mundo está fazendo, olha, o mundo mudou tanto. Nós não podemos. Essa semana eu fiquei sabendo uma conversa, fiquei tão brava. Uma criança, tem 12 anos, é adolescente, mas na minha cabeça é uma criança. Está namorando, e a mãe acha legal. Se fosse minha filha, eu trancava no quarto. Aliás, mentira. Se fosse minha filha, ela ia saber muito bem o valor dela e ela saberia muito bem que 12 anos não é horário de namorar. Né? Porque se fosse minha filha, eu estaria educando desde a minha barriga e ela ia saber quem que ela era. Então, como que pode uma menina de 12 anos, que nem tem um corpo formado ainda, né? 12 anos, acabou de sair da infância, namorar é coisa de gente adulto, depois de 20 anos. Então, nós precisamos olhar para isso. E eu queria falar um pouquinho da minha história. Como diz a Thalita, vai ser uma parte de coração para coração, né? Eu nunca dei testemunho dos meus filhos, né? Mas hoje chegou o dia. Então, como eu falei, eu tenho 2 filhos. E o meu caçula, desde quando ele era adolescente, ele dizia que ele queria fazer um intercâmbio fora do Brasil, que ele queria conhecer outro país, e eu fui segurando. Eu não sei se vocês conheceram a Patrícia Veiga. Alguém conheceu a Patrícia Veiga?
ela era muito próxima, né? Então a gente conversava muito e eu já dizia para ela naquela época, Patrícia, a vida do Matheus vai falar que ele quer ir para outro país. Ela falou, Marisa, vai trabalhando isso no coração? Porque quando fala que vai embora, eles vão embora mesmo. Então vai trabalhando isso no seu coração. Aí quando foi em 2014, ele foi para o Canadá, ficou 3 meses no Canadá, mas foi mesmo para passear e voltar, né? Não era para ficar. Só que quando ele chegou, ele falou para mim assim, mãe, eu vou voltar. Eu não vou morar mais aqui no Brasil. Matheus tinha na época 22 anos, 21, 22 anos. Já era adulto, né? Então até ali eu segurei ele. E eu pensava que ele voltava então para o Canadá, porque lá, né, tem um padre, tinha, né? O padre não está mais lá. Mas na época tinha um padre amigo nosso, e quando ele ficou esses 3 meses foi na casa paroquial, né, com esse amigo nosso, e então eu achava que ele voltaria para lá. Em 2018, um amigo dele, muito próximo da minha casa, já morou na nossa casa, ele foi para os Estados Unidos e falou, não, Matheus, você vai vir para cá, porque aqui é muito bom, porque não sei o quê, por quê. Então, em 2018, em dezembro, o Matheus tirou o visto, e no dia 5 de fevereiro de 2019, o Matheus pegou o voo. Alô? Matheus pegou o voo e ele foi para os Estados Unidos. Aí, 1 ano depois que o Matheus estava nos Estados Unidos, meu marido faleceu, foi infarto fulminante, né? Eu estava conversando com o Matheus, eu estava conversando com o Matheus mais ou menos umas 9, 10 da noite, no WhatsApp, e meu marido morrendo no banheiro do hospital, né? Então, foi tudo muito rápido. Depois, o Matheus queria vir para o Brasil. Eu falei, Matheus, se for pelo seu pai, não vem, porque não dá tempo. E se for por mim, não precisa vir. E ele escolheu ficar. Era o sonho dele. E algumas pessoas diziam assim, como que você pode, né, aceitar, né, que teu filho não esteja com você? Quando eu deixei o Matheus no aeroporto aqui em Rio Preto, que eu voltei para casa, que eu cheguei no quarto dele, era tanta dor física no meu coração que parecia que eu tinha enterrado meu filho, que eu não tinha levado para o aeroporto. Parecia que eu tinha deixado ele no cemitério. Mas o sonho era dele e eu não podia simplesmente segurar ele. Então, agora em fevereiro, fez 6 anos que o Matheus está lá. Nós conversamos muito, né, por vídeo, graças a Deus, né, que hoje tem vídeo, então nós conversamos muito. Quando ele casou em 2023, em janeiro, eu fui para lá, né, esse Natal, né, também do ano passado, o Thiago ficou 6 anos sem ver o Matheus, agora esse final de ano nós ficamos 22 dias lá. Mas não é conviver, porque na minha cabeça, meus filhos morariam na mesma cidade que eu, de preferência no mesmo bairro, né? E não em outro país. Não é uma coisa assim que eu pego o ônibus e vou ali. É lá, é muito longe, eu não vou porque eu quero. Não tenho condições. E assim, nós estamos tudo doidos para ter um bebê em casa, né? Na casa deles. Porque, assim, vai ser um bebê que eu não vou acompanhar como a Sandra acompanha, né, Sandra? Pertinho, não vou conseguir. E eu tenho que ressignificar tudo isso. Preciso. Então, o Matheus foi embora em 2019, o Lair em 2020, e aí ficou eu morando com o Thiago. Thiago era noivo, fazia 6 anos que namorava. E aí, uns meses antes do casamento dele, com tudo pronto, quando eu falo tudo, é festa, igreja, padrinho convidado, a noiva terminou com ele. Então, foi um baque. Né? O Thiago sofreu muito, 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 porque o meu marido, o sonho dele era ser engenheiro mecânico.
E o Tiago é engenheiro mecatrônica. Então, assim, meu marido meio que realizava o sonho dele no Tiago. O Tiago tem uma fábrica. Meu marido gostava de trabalhar com inox, é o que o Tiago trabalha hoje, é com inox. Então, eles eram muito, muito, muito próximos. Então, na morte do Olair, já foi um baque muito grande para o Tiago, de perder o amigo, né? Porque ele falava assim que o melhor amigo que ele tinha era o pai dele. Um ano depois, no mesmo mês da morte do Olair, né? E os meus filhos, nós sempre conversamos, mesmo quando eles não tinham idade ainda de namoro, lá para a adolescência, eu dizia assim, ó, aliança na mão direita, não tem problema, 1, 2, 3, 4, 5, porque namoro é para conhecer. Mas nessa mão aqui, ó, é uma. Então, eu dizia isso para meus filhos a vida inteira. Eu disse isso para eles. Mesmo de não ter idade de namorar, aqui é uma. Então, escolhe muito bem com quem vocês vão casar. Então, na cabeça deles, o casamento é para sempre. E o Thiago tinha certeza absoluta que ele ia casar com a Ariadne, porque, né, tudo pronto, os padrinhos convidados, a igreja paga, como que ele ia casar? E ela terminou, né? Terminou. Então, o Thiago não tinha nem saído de um luto, entrou no outro luto. E aí, o Thiago, dentro de casa, ele sofria muito calado. Thiago, olha, para o Thiago chegar assim e ter uma partilha profunda, o Mateus não, o Mateus é melancólico. Quem conhece temperamento aqui? Quem conhece o temperamento? Então, vocês vão entender o que eu vou falar. O Mateus é melancólico, então ele faz partilhas profundas. O Thiago é sanguíneo, ele conversa com você andando na loucura, não sei o que, sei que lá, nananã. Então o Thiago ele não gosta muito de parar na sofrência. E ele quer continuar. Só que, então nessas duas perdas, né, que ele teve, nós começamos a discutir dentro de casa. Aí, numa briga nossa, ele falou assim, então se for para ser assim, é melhor que eu vou embora. Eu falei, então você vai. E eu não voltei atrás. E dei um prazo para ele. E o Thiago foi embora. Foi fácil? Não, porque em 3 anos eu perdi, minha casa ficou vazia. Em 3 anos minha casa ficou vazia. Mas o Thiago precisava ir. O Thiago precisava ir porque o Thiago precisava dar passos. Meu marido era um pai muito protetor. Ele protegia muito a mim. Apesar de 5 anos eu estar viúva, eu estou no processo ainda de aprender a caminhar sozinha, porque ele colocava a família inteira numa redoma e assim, a gente acreditava que ele não quer morrer. E ele fazia isso comigo e fazia com os meninos também. O Mateus, ele dizia assim, mãe, eu preciso sair de perto de vocês, porque se eu não sair de perto de vocês, eu sempre vou ser um menino, eu não vou ser um homem. Porque tudo que eu quero, que eu preciso, eu sei que eu posso pedir para meu pai o que for, meu pai vai virar céus e terras, meu pai vai me dar. E meu marido era assim mesmo. Então ele falou, eu preciso sair de perto de vocês. E o Mateus, quando ele conheceu a minha nora, ele falou para mim assim, mãe, Mateus chorou, sofreu muito nos Estados Unidos, muito, não foi fácil. Só que quando ele pensava em voltar, ele só pensava em voltar quando as coisas estavam apertadas. Então ele falou assim, para ele mesmo, larga que você tem vergonha, Mateus, porque você gosta de ficar aqui, só quando as coisas apertam você quer o colo da mãe, então você vai ficar. Olha a determinação do menino. E ele ficou, e quando ele conheceu a minha nora, ele falou assim para mim, mãe, eu estou pronta, eu sou um homem, eu posso casar. E eles vivem super bem. Já o Thiago, ele é meio bebezão, hoje não. O Thiago mudou muito, né? Vai ser 3 anos que ele mora sozinho, ele mudou muito, 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 mas vocês já ouviram aquela história que a mãe passarinho, quando ela tem os seus filhotes, e eles estão lá em cima, ela vai meio que treinando o voo e ela empurra eles do ninho?
A mãe empurra do ninho. A natureza faz isso, porque se a mãe empurrar o filhote do ninho, ele não vai aprender a voar. Ele não sabe para que servem as asas. Então ela tem que empurrar ele, ou ele morre, ou ele voa. E foi isso, mais ou menos, que eu fiz com o Tiago. Porque nossa vida foi tão difícil depois que o marido faleceu. E o Tiago, ele estava assim, numa crise tão grande com a vida dele, com relação à perda do pai e o casamento, que o Tiago, ele dizia assim para mim, falou para mim um dia assim: mãe, tem dia que eu não quero levantar da cama. Então eu não podia passar a mão na cabeça dele e levar ele para psicólogo, eu não fiz isso. Sabe o que eu fiz? Eu empurrei ele no ninho, chorando, porque eu chorei muito, porque minha casa, né, era uma casa confortável, né, para nós 4, e eu sempre pensei que ia ficar com a minha família, e no fim eu fiquei sozinha. Eu chorei, mas eu não voltei atrás. Né? E ele é muito próximo de mim, hoje, graças a... Né? Assim, nós discutimos, brigamos, ele foi na briga, foi na dor. Só que uma semana depois, nós já conversamos e... né, retomamos a nossa vida. Quem é próximo de mim sabe que o Tiago, né, é bem próximo de mim, a gente conversa muito e a gente não tem mais problema. Só que o Tiago mora sozinho, numa casa onde tem muita gente acha um absurdo, que minha casa tem 3 quartos, a pessoa não entende por que o Tiago teve que ir embora, se a tua casa tem 3 quartos, por que o Tiago mora com você? O Tiago paga aluguel, R$ 1.500 de aluguel, um dinheiro que não precisava gastar, mas o Tiago precisava crescer. Então, para dizer o quê? Os nossos filhos, nós preparamos eles para o mundo, né? Não é assim, meu filho é do mundo. Não, não é do mundo não, meu filho é de Deus. Mas nós preparamos eles para eles dar passos. E dentro de casa, eles vão dar passos. Eu não sei se vocês conhecem algum homem, eu falo homem porque tem mulher também, mas eu acho que também é muito triste, um homem de 44 anos, 40 anos, que ainda está com os pais, que não quer enfrentar a vida, não quer enfrentar a vida. Tem uma senhora no meu bairro, ela tem problema já nas mãos, artrose, ela anda dentro de casa com a bengala, porque está levando no joelho, é bem velhinha, e o filho dela está na casa dela, e ele manda nela, e ele manda no pai, e ele fala assim: eu não gosto de comida nem muito quente e nem muito fria. Então ela tem que fazer a comida, não sei quanto tempo antes dele voltar do trabalho, quando chegar a comida tem que estar nem muito quente nem muito fria. Aí tem 2 cachorros. Quem cuida dos cachorros? Ela. Aí essa comida não está boa. Ele não paga uma faxineira para ela. Gente, pelo amor de Deus. Então nós precisamos ir criando nossos filhos, né, mas para que eles enfrentem o mundo, para que eles cresçam. E a geração de hoje, os homens estão muito acomodados, mas a culpa é nossa. A culpa é do pai e da mãe. A culpa é do pai e da mãe. Como que é que nós estamos, né, olhando para os nossos filhos, infantilizando eles, né? Ou uma menina de 4, 5 anos já está com roupa curtinha, super maquiada, esmalte vermelho na unha. Mas a alegria de tudo isso é que nós podemos nos encontrar aqui, refletir a palavra, trocar, né, experiências, e a Canção Nova está aberta, né, para acolher, para atender vocês nas dificuldades, nas lutas, nas dores. E esse mês, né, mês de Nossa Senhora, nós que temos uma mãe, né, nós não podemos falar, né, do ser mãe. Olha que coisa mais maravilhosa, gente, ó, gestante, igual a Marina, né? Ela que vai nos gestando na barriga dela, né? Essa mãe que nos acolhe, que nos olha, né? E todas nós somos filhas. A Thalita fez, né, rezou isso já hoje, né, aqui, né?
nós somos mães, mas nós também somos filhas, né? Nós temos a nossa mãe, e daqui a pouco a Sandra, né, vai conduzir uma oração, ela e a Débora. Eu não sei como a história sua e da sua mãe, né? Que você traz da sua mãe, se sua mãe é viva, se você tem dor, né, no teu coração que ela já partiu, ou se você ainda hoje precisa passar alguma coisa limpa com ela, né, da história do passado, ou se de repente você tem uma reação com seus filhos a partir daquilo que você viveu com a sua mãe. Mas Nossa Senhora é uma mãe que nos olha, que pega no colo, né, Thalita? Deixa Jesus ali, vai pegar nós, olha que delícia, né? Que nos pega no colo, e ela não aponta o dedo para nós, ela nos compreende, né? Então esse momento que a gente vai ver agora é um momento muito lindo, né? Onde Nossa Senhora vem nos visitar, mas ela não pega nada para ela. Para quem que ela leva? Pois é, e ele também vai estar aqui já. Olha que bênção, né? Nós vamos coroar, né, esse dia, véspera das Mães. Ouro e prata nós não temos, né, Thalita? Mas nós temos algo muito maior, né? Muito maior, que é esse desejo que vocês vivam bem, que vocês se encontrem com você mesmo, com Jesus, que você tenha força, né? A educação dos seus filhos, né? Anaína, tão petitico ainda, Bruna, né? Olha, com a vida inteira aí, ó, né? Eles são tão pequenos, e nesse mundo, né? Estar na contramão do mundo, mas com toda essa alegria nós não estamos sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos. Nós vamos cantar então uma música agora, enquanto eu vou preparar para trazer Jesus.